Primeira Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de família, generais e capitães que serviram o rei na supervisão das divisões do exército de serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens e servia durante um mês. Jazobeão, filho de Jabidiel, era comandante da primeira divisão de 24.000 homens de serviço durante o primeiro mês. Era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aioi, era comandante da segunda divisão de 24.000 homens de serviço durante o segundo mês. Miclote era o chefe da divisão. Benaia, filho do sacerdote Joiada, era comandante da terceira divisão de 24.000 homens de serviço durante o terceiro mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi, conhecido como os 30. Seu filho, Amizabade, era o chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante da quarta divisão de 24.000 homens de serviço durante o quarto mês. Azael foi sucedido por seu filho Zebadias. Sama e Israíta era comandante da quinta divisão de 24.000 homens de serviço durante o quinto mês. Ira, filho de Iques, de Tecoa, era comandante da sexta divisão de 24.000 homens de serviço durante o sexto mês. Elis, de Pelon, descendente de Efraim, era comandante da sétima divisão de 24.000 homens de serviço durante o sétimo mês. Sibecai, de Hussate, descendente de Zera, era comandante da oitava divisão de 24.000 homens de serviço durante o oitavo mês. Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim, era comandante da nona divisão de 24.000 homens de serviço durante o nono mês. Maarai, de Netofate, descendente de Zera, era comandante da décima divisão de 24.000 homens de serviço durante o décimo mês. Benaia, de Piratom, em Efraim, era comandante da 11ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 11º mês. Eled, de Netofate, descendente de Otniel, era comandante da 12ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 12º mês. Estas foram as tribos de Israel e seus líderes. Da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maaca. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, o sacerdote Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Isacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jeromote, filho de Ahaziel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés, a oeste, Joel, filho de Pedaias. Da tribo de Manassés, em Gileade, a leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azarrael, filho de Jeroão. Esses foram os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas no céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca o terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado nos registros oficiais do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos depósitos do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos nos campos,
nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores nos campos, que cultivavam as terras. Simei, de Ramá, era encarregado dos vinhedos. Zabdi, de Sifa, era encarregado das uvas e do fornecimento de vinho. Baal-Hanã, de Gederá, era encarregado das plantações de oliveiras e figueiras bravas do rei nas colinas de Judá. Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai, de Sarom, era encarregado do gado na planície de Sarrom. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, era encarregado dos jumentos. Jaziz, o agareno, era encarregado das ovelhas. Todos esses oficiais administravam as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquinumone, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi convocou todos os oficiais de Israel para irem a Jerusalém. Os líderes das tribos, os comandantes das divisões do exército, os generais e os capitães, os administradores das propriedades e dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados do reino. Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a família de meu pai para ser rei em Israel para sempre. Escolheu a tribo de Judá para governar e, dentre as famílias de Judá, escolheu a de meu pai. Dentre os filhos de meu pai, agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. E dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, escolheu Salomão para ser meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. E se ele continuar a obedecer a meus mandamentos e estatutos, como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra e a deixem para seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isto a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e de tudo o que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos, as salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo o que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros e dos depósitos para as ofertas dedicadas ao Senhor. Deu ainda
instruções a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas, além das responsabilidades no templo do Senhor e das especificações para os objetos usados no serviço do templo. Davi deu instruções a respeito de quanto ouro e quanta prata deviam ser usados para confeccionar esses objetos para o serviço. Informou a quantidade de ouro necessária para os candelabros e as lâmpadas de ouro, e a quantidade de prata necessária para os candelabros e as lâmpadas de prata, de acordo com o uso de cada um. Especificou a quantidade de ouro para a mesa sobre a qual seriam colocados os pães da presença e a quantidade de prata para as outras mesas. Davi também especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, as bacias, os jarros e as tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinado para o altar de incenso. E, por fim, entregou-lhe o projeto para o trono do Senhor. Os querubins de ouro, cujas asas se estendiam sobre a arca da aliança do Senhor. Davi disse a Salomão: todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sobre a direção do Senhor. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas servirão no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar, e os oficiais e todo o povo estarão às suas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções, e para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais e os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Para a construção do templo de Deus, entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas, que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração, e o rei Davi também se encheu de alegria. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo.
poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Mas quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido sem deixar vestígio. Ó Senhor, nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome santo, vem de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinas nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, leva teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantenha o coração deles sempre leal a ti. Dá a meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer a todos os teus mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer todo o necessário a fim de construir esse templo, para o qual realizei estes preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade: Louvem o Senhor, seu Deus. E toda a comunidade louvou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e eles se prostraram e se ajoelharam diante do Senhor e do rei. No dia seguinte, trouxeram 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, e os apresentaram ao Senhor como sacrifícios e holocaustos. Também trouxeram ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, festejaram e comeram na presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei. Ungiram Salomão diante do Senhor, como seu líder, e ungiram Zadok como sacerdote. Salomão se sentou no trono do Senhor em lugar de seu pai. Davi foi bem-sucedido em tudo e todo o Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os guerreiros e os filhos de Davi prometeram ser leais ao rei Salomão. O Senhor exaltou Salomão diante de todo Israel e lhe deu mais esplendor que qualquer outro rei de Israel antes dele. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, do início ao fim, estão escritos nos registros do vidente Samuel, no registro do profeta Natã e no registro do vidente Gade, incluindo os grandes feitos de seu reinado e tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com todos os reinos vizinhos. Os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Curta, comente, compartilhe.